Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre um prazer ter a companhia de vocês para analisarmos e prepararmos juntos boas respostas para comentarmos na reunião. E nesse vídeo, na reunião Vida e Ministério Cristão, 18 a 24 de setembro, vamos ver as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, para facilitar para os irmãos, vamos estar colocando aqui os Joias Espirituais, que nessa semana se encontra no livro de Esther, capítulo 6 ao capítulo 8, e depois a sessão Nossa Vida Cristã, o discurso de 15 minutos, com o tema Confie em Jeová ao enfrentar bullying. Então, é um discurso de 15 minutos, onde vamos ter um vídeo para assistir e duas perguntas para responder. Vamos ver nesse vídeo que respostas também podemos estar comentando nessa parte. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito dessa preparação. Muito bem. Antes de fazermos a primeira pergunta, vamos ler o texto base dessa pergunta, que se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. A pergunta: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? No sentido que os 10.000 talentos de prata que Amã havia prometido seriam muito menos rentáveis ao tesouro do rei do que a riqueza que poderia ter sido gerada se Amã tivesse planejado vender os judeus como escravos. A execução da trama também teria significado a perda da rainha. Agora, continuando, com base na leitura completa de Esther, capítulo 6 ao capítulo 8, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E a primeira joia, irmãos, podemos encontrar no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Naquela noite o rei perdeu o sono. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos e o leram para o rei. A lição: vimos aqui que naquela noite o rei não conseguiu dormir, e é muito provável que tenha sido Jeová quem causou essa insônia nele. Isso nos ensina que quando deixamos as coisas nas mãos de Jeová, descobrimos que suas soluções para os nossos problemas são melhores do que qualquer coisa que poderíamos ter feito. Agora, a outra joia que analisamos aqui se encontra no capítulo 7, versículo 3, que diz assim: A rainha Esther respondeu: Se eu achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo. Esther, capítulo 7, versículo 3, a lição. Observamos que Esther lidou com esse assunto delicado com sabedoria e tato, usando persuasão. Isso nos ensina que, diante de situações difíceis, se algum dia precisarmos expor um problema sério a alguém ou até um familiar, é muito importante que sejamos pacientes, respeitosos e sinceros. Continuando, encontramos mais uma joia no capítulo 7, irmãos, agora o versículo 10, que diz assim a leitura: Assim, penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Esther, capítulo 7, versículo 10, a lição. Só existe um fim para uma pessoa orgulhosa, e a Bíblia diz que é a sua queda. Notamos nesse versículo que Amã acabou sendo pendurado no próprio madeiro que ele, de maneira maldosa, havia preparado para Mordecai. Isso nos ensina que devemos procurar evitar ao máximo ter esse tipo de característica ruim, que é o orgulho, pois em toda a história Jeová nunca abençoou pessoas assim. Ao contrário, elas só tiveram tristes consequências. Muito bem, agora entrando no capítulo 8, temos uma joia espiritual que encontramos nos versículos 7 e 8. Diz assim: Então o rei Assuero disse à rainha Esther e a Mordecai, o judeu: Já dei a Esther a casa de Amã, e o mandei pendurar no madeiro,
por causa da sua trama para atacar os judeus. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos judeus, conforme acharem melhor, e selem-no com o anel de selar do rei, pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de selar do rei não pode ser anulado. A lição: Assuero deu a autoridade e poder a Ester e Mordecai para fazerem uma nova lei que permite aos judeus lutar em sua defesa. E isso foi feito. Isso nos ensina que nós hoje também podemos e devemos apelar às autoridades governamentais e aos tribunais para nos proteger de nossos inimigos. E percebemos que, com as bênçãos de Jeová, muitas batalhas importantes já foram vencidas nos tribunais hoje. Agora, ainda no capítulo 8, vamos ver o versículo 17. Podemos encontrar outra joia espiritual. Em todas as províncias e em todas as cidades, aonde quer que chegassem a ordem do rei e o seu decreto, os judeus se alegravam, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações se declaravam judeus, pois tinham ficado com muito medo dos judeus. A lição: notamos que muitos que eram de outras cidades tornaram-se judeus ou se declararam judeus. É evidente que consideraram o decreto de Assuero como um sinal de apoio divino a favor dos judeus. Da mesma forma, hoje, nós que fazemos parte da grande multidão, quando seguimos lealmente as orientações do corpo governante e procuramos estar unidos na adoração pura a Jeová, mostramos por palavras e ações que acreditamos que Jeová está apoiando e usando esses homens leais para nos orientar. Sofrer bullying pode trazer consequências físicas e emocionais. Pode até afetar a nossa espiritualidade se ficarmos com medo quando o outro se opõe à nossa adoração. Como você pode se proteger contra o bullying? Por confiarem em Jeová, muitos servos leais conseguiram lidar com aqueles que os perseguiam. Por exemplo, Esther não deixou de revelar os planos de um perseguidor maldoso chamado Amã. Mas antes disso, ela mostrou que confiava em Jeová fazendo um jejum. O resultado foi que Jeová a abençoou, protegendo a ela e ao povo dele. Jovens, se alguém ameaçar vocês, peçam a ajuda de Jeová e converse com um adulto maduro, com seu pai ou sua mãe. Tenho certeza de que Jeová vai ajudar vocês, assim como ele ajudou Esther. O que mais vocês podem fazer para lidar com o bullying? Então agora, irmãos, temos um vídeo para assistir com o tema Vida de Adolescente, como posso lidar com o bullying? Depois temos 2 perguntas para responder. Então é muito importante que os irmãos assistam aí na sua casa o vídeo para que possam entender as perguntas e as respostas. Muito bem, então após assistir o vídeo, vejam as perguntas. O que os jovens podem aprender com o exemplo de Charlie e Ferin? Resposta: vimos aqui que os jovens podem aprender muitas coisas. Por exemplo, quando eles passarem por bullying, eles podem contar tudo para seus pais e abrir o coração, dizendo o que está acontecendo e como eles estão se sentindo. Além disso, eles devem lembrar que os pais também passaram por situações iguais às deles. Então, com certeza, eles vão ter bons conselhos para ajudá-los nesse sentido. A segunda pergunta, com base no vídeo: o que os pais podem aprender com os comentários de Charlie e Ferin sobre como ajudar os filhos a lidar com o bullying? Os pais podem ouvir seus filhos e procurar entender o que está acontecendo. A partir disso, eles devem orientá-los por meio da Bíblia e de muitas publicações que a Organização de Jeová disponibiliza para esses casos. Além disso, é importante eles também mostrarem para os seus filhos que eles são muito amados e valorizados, e que tudo aquilo que falam deles através do bullying é uma mentira. E essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 18 a 24 de setembro. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um. Mais uma vez reforçamos, esperamos de coração que esse vídeo possa te auxiliar na sua preparação, que Jeová te abençoe para que você consiga dar bons comentários na reunião dessa semana. Agora você tem a oportunidade, se não for inscrito, de se inscrever no nosso canal,
deixar um comentário, um gostei, ativar o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui e compartilhar nosso vídeo para ajudar outros irmãos também na preparação e também o nosso canal a crescer. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Que Jeová abençoe cada um de vocês.